foi revelado o verdadeiro motivo pelo qual Donald Trump acaba de taxar o Brasil em 50% em todas as compras idas para os Estados Unidos. Fica até o final para poder entender essa história na íntegra aqui. Vamos lá. Sou com o Steve Bannon, que é um dos principais ideólogos, né, da extrema-direita norte-americana, que basicamente falou: derrubem o caso, que nós derrubaremos as tarifas, né? Ou seja, ele aponta que caso, né, o Brasil extinga os processos judiciais pelos quais Jair Bolsonaro é réu, o governo Donald Trump retirará as tarifas, né? É claro. Cara, isso pra mim aqui parece uma chantagem de, sei lá, cara, de uma criança mimada. Isso aqui não existe, cara. Você querer, isso aqui, e outra coisa, isso aqui é uma interferência dos Estados Unidos sobre o Brasil. Não é? O que parecia ser algo político está se revelando. Aliás, o que parecia ser algo econômico está se revelando algo político. Não é? A gente vai entender mais aqui na matéria, mas fica até o final mesmo para poder entender, tá bom? Claro que o governo Lula já descartou, bem diz o texto da Mariana, já descartou publicamente qualquer possibilidade de que as instituições brasileiras sejam pressionadas a mudar o curso de suas ações, né? O Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, acha risível esse tipo de ação, e o próprio Congresso Nacional, como a gente vai falar em breve também, já destacou a importância de proteger a soberania brasileira, né? Na nota do Lula, inclusive, Lula afirmou, aspas, o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais, né? De fato, isso aqui eu achei, assim, muito exagero, sabe? Assim, parece que aqui é uma ditadura e aí sim a polícia do mundo dos Estados Unidos estaria interferindo. Aí sim teria lógica para isso. Mas não é o caso, não é o caso. O que Donald Trump está fazendo, ele está literalmente interferindo numa política nacional, num julgamento de um ex-presidente, né, que tem as suas acusações aí, e a gente tem que esperar a justiça condenar, entendeu? Aliás, se condenar ou não, mas não cabe um outro presidente de outro país se interferir aqui no Brasil, tá? Isso é apenas a minha opinião, tá bom? Mas eu fiquei muito preocupado com isso, porque, querendo ou não, destrói também com a nossa economia. Estamos no risco aí de ter uma taxação de 50%, de 30%, de voltar para de 10%, que a inicial foi de 10%. Enfim, a gente vai se prejudicar do mesmo jeito, sabe? Ou em menor grau ou em maior grau. Isso é complicado. Imagina, tudo que a gente for fazer aqui tem uma interferência externa, sabe, assim, e tão pública, né, na verdade, agora, né? E segundo Bannon, os brasileiros ainda podem esperar mais ações do governo norte-americano, e ele cita particularmente sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos processos em que Jair responde por golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes também já tinha dado de ombros para estas sanções, né? Lembrando a todos. Cara, é aquela coisa, né? Quando é uma sanção voltada para uma única pessoa, é uma coisa. Agora, uma sanção que pune uma nação inteira, sabe? Todos e todas que as sanções passariam a valer em 1º de agosto. Começando pelo Couto. Couto, como é que você vê Bannon, que já foi um assessor extremamente próximo do presidente Donald Trump, né, no primeiro mandato, depois acabou se distanciando, mas continua, é claro, nessa esfera de influência do Trump, dizendo, olha, se vocês atenderem a chantagem norte-americana, a gente levanta as sanções. Exatamente o que o professor Poggio acabou de falar. Aí, no caso, não é só uma sanção. O que ele está fazendo é uma tremenda de uma chantagem. Hoje, o editorial do Estadão, brilhante, mostrou que são métodos mafiosos que estão sendo usados tanto pelo Trump como pelo Bolsonaro.
impossível. Ele quer que o presidente da República do Brasil anule o julgamento no Supremo. Isso não existe. Sabe? Ele pode mandar, o Trump pode mandar na justiça americana, ele faz o que quer lá. Mas aqui não. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o professor, que é o seguinte: a lei de reciprocidade, o que o Brasil pode fazer? Porque se o Brasil taxar os produtos americanos importados aqui, isso é um fator que vai pressionar a inflação. Assim como as tarifas aplicadas ao Brasil vão inflacionar os produtos dos Estados Unidos, né? O que seria possível fazer? Uma coisa que eu vou falar hoje, que estão pensando em fazer, é taxar pesadamente as Big Techs, que é uma das motivações do Bolsonaro, do Trump, para fazer essa taxação de 50%. Você vê alguma possibilidade disso? Seria esse um caminho de resposta ao governo americano? Perfeito, há caminhos aí, né? Só, assim, para falar do Stephen Bannon, né? Derrubamos quem? Quem que o Stephen Bannon representa no governo Trump? Ele não faz parte do governo Trump, né? Como você mesmo falou, Sakamoto, ele foi enxotado do governo Trump no primeiro mandato e hoje ele é simplesmente aí um ideólogo, né? E claro, para ele essa pauta é uma pauta importante, mas ele não fala em nome do governo Donald Trump. Então essa é uma questão que a gente tem que olhar de forma separada, né? Sobre a questão da reciprocidade, coach, é claro, o Brasil não seria inteligente apenas você colocar tarifas, por exemplo, sobre maquinário que importa dos Estados Unidos, que isso encareceria, esse maquinário encareceria a cadeia produtiva brasileira. As alternativas são aquilo que a gente chama, no contexto da OMC, Organização Mundial do Comércio, de retaliação cruzada. Ou seja, você não faz retaliação exatamente na mesma questão de produtos específicos. O Brasil pode, por exemplo, retaliar, e o Lula chegou a mencionar sobre isso, questão de patentes farmacêuticas, por exemplo, né? Que é uma área do setor de serviços. Outra questão é a questão de remessas de royalties de multinacionais norte-americanas. O Brasil também poderia fazer algum tipo de ação nesse sentido. Então, há formas do Brasil responder que sejam além, ou seja, vai ter que ser criativo nesse sentido, e os nossos diplomatas que têm muita experiência com o regramento da OMC, apesar de que a OMC, estou citando a OMC porque é onde a gente tem essas regras que o Brasil pode aplicar, mas a OMC está completamente sucateada, né, pelo governo Donald Trump, que todas essas ações que o Trump toma são ações contrárias ao ordenamento da OMC, né, que foi a Organização Mundial do Comércio, patrocinada, sustentada pelos Estados Unidos, né, primeiro como GATT a partir dos anos 40, depois como OMC a partir de 1995, e destruída pelo Donald Trump. Mas então as possibilidades que o Brasil tem são retaliação em outros setores, que não simplesmente aumentar as tarifas para os produtos importados, americanos importados para o Brasil, setor do serviço, royalties, etc. Olha, eu vou dizer uma coisa. Enquanto o Donald Trump estava no campo das ideias, apoiando o Bolsonaro e tal, dizendo que era uma caça às bruxas que estava falando, que estavam fazendo contra ele no julgamento e tal. Até aquele ponto, ok, é a opinião do Donald Trump, tá? Por mais que ele tenha recebido ali, talvez, de Eduardo Bolsonaro, algumas provas para ele chegar a público realmente defender Bolsonaro, não é? É uma coisa. Agora, você punir um país inteiro, não é pô, tem gente ali que apoia Bolsonaro, tem gente aqui no Brasil que apoia Bolsonaro, e aí por consequência também apoia Donald Trump, sabe? Enfim, um país inteiro, uma nação inteira, em 50%, podendo até ser elevado caso continue esse julgamento. Eu acho assim, cara, de uma chantagem de um nível muito baixo. Você tá entendendo? E assim, quem falou isso foi um ex-assessor de Trump. É um cara que tem, como falou o primeiro comentarista aqui, tem uma zona de influência muito grande ainda. Conhece os movimentos de Trump. Tá lá é americano. Tá na cúpula, tá por ali, tá perto. Sabe? Então a gente não deve negligenciar o que ele falou aqui. Você entendeu? E é muito perigoso. E também é de um ato descabido também, de um nível impressionante, pô. Como é que você taxa um país? Porque é aquela coisa, inicialmente,
todo mundo estava pensando que era uma ação econômica dos Estados Unidos. Mas no final, o que tá saindo é que é uma ação política. Só para restaurar o posicionamento político por via de Bolsonaro aqui no Brasil. E isso é errado. Deixa ele ser julgado como tem que ser julgado. Esse é o correto a ser feito. Se Donald Trump quer dar a opinião dele no Instagram e publicamente, na Casa Branca, tal, enfim, tudo bem, não tem problema, ótimo, beleza, ele apoia o Bolsonaro, beleza, show de bola. Agora, ele se intrometer na justiça brasileira, aí eu já acho que ele passou da linha. Sabe? Aí eu já acho que ele realmente passou do cabível. Você entende? E outra coisa. Ele tá para taxar também das sanções a Alexandre Moraes. Né? E aí é um conflito dele com Alexandre e tal, enfim. Eu acho que aí sim, ele punir de alguma forma, não sei, dos meios judiciais que ele pode utilizar, se é que ele pode alguma coisa ali, uma pessoa, eu não vejo problema nisso. Ele estando com posicionamento correto, não vejo problema, tudo bem. Entendeu? O que você não pode é punir uma nação inteira, que vai causar uma mega de inflação aqui pra gente também, e para os produtos americanos, os produtos que vão chegar lá também, dificilmente vai ser comprado lá um produto brasileiro nos Estados Unidos, né? Porque lá já é uma selva de pedra já lá, uma concorrência gigante. E é dos produtos mais altos ainda. Você percebe? E os empresários vão à loucura com isso. Como foi falado também aqui na entrevista, dia 1º de agosto vai ser colocado em vigor, né? Então, que a gente fique atento aí nas próximas notícias, porque como eu tinha falado até no vídeo anterior, vou estar passando um card aqui, que eu disse, isso aqui vai dar o que falar. Quando o Lula começou a rebater, e um rebate daqui, outro rebate lá, eu disse, rapaz, isso vai dar problema. Não é? Então era isso, pessoal. Eu vou falando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Assista agora esses 2 vídeos que eu vou estar sugerindo aqui pra vocês, tá bom? E vou estar deixando os cards aqui de vídeos interessantes ao longo desse vídeo. Ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!